eu quero compartilhar com você o método de leitura que vai te ajudar a ler mais e melhor, sem perder qualidade de leitura, usando como base os seus próprios interesses. É um método que eu chamo de empilhamento. Eu uso como professor, usei no meu mestrado e uso também na minha leitura bíblica. Então isso pode te ajudar não só a ler qualquer tipo de livro, mas também na sua leitura devocional, na leitura que você usa para chegar mais perto de Deus. E esse método consiste em empilhar livros em categorias e dificuldades diferentes, que você vai ler eles ao mesmo tempo e passar entre eles com certa liberdade. Esse é o resumo do conceito, mas a gente vai chegar lá. Se você não entendeu, acalma aí, veja esse vídeo até o final que você vai ver como usar esse método para o seu proveito, para a sua leitura, tanto bíblica quanto de outras coisas. O primeiro passo, assim, para a gente aplicar esse método é traçar alguns objetivos. Você precisa ser intencional em relação à sua leitura, então pensar em livros que você queira muito ler ou que você tenha que ler. Então, o bom desse método é que não é necessário um gosto por leitura muito grande e ler qualquer tipo de coisa. Às vezes a gente precisa ler livros que a gente não gosta muito e que a gente precisa. Então, colocar isso em categorias, falar: "Ah, eu tenho essa aula que eu preciso usar esse livro e ter esse conhecimento aqui", então você vai dividir essa leitura e talvez colocar, se for um livro mais complexo, eh, em subdivisões, principalmente se for livros grandes ou acadêmicos, que você coloca assim: "Ó, eu tenho que ler tantos capítulos ou tantas páginas desse livro, cada capítulo tem tantas páginas, e eu conseguiria fazer isso em determinado tempo". Essa é uma opção sua, você pode sim dividir o livro, ter um planejamento mais certinho. Eu, por exemplo, quase nunca faço dessa forma, mas às vezes é necessário para que você consiga ler livros mais difíceis ou que você não tem tanto interesse assim, mas precisa ler. O primeiro passo só é importante que você tenha, intencionalidade, pensar em alguns livros que você gostaria de ler ou que você, precisa ler por algum motivo. E se você puder também se desafiar a ler alguns capítulos ou partes desse livro por semana ou por dia. Isso vai ajudar você a aplicar esse método melhor no seu dia a dia. O segundo passo é procurar do seu interesse por livros de categorias diferentes, seja porque você precisa ler ou porque você gosta de ler aquele tipo de livro, ou é algo que você acha que vai te agradar. Então, eu tenho um exemplo aqui de teologia sistemática. São livros maiores, normalmente mais técnicos, mais difíceis de ler, que eu gostaria de, quando eu ler esses livros, talvez escrever, anotar alguma coisa, um estudo mais aprofundado. Porém, se eu estou lendo, por exemplo, uma biografia, eu não vou fazer questão de estudar aquilo. Eu vou ter um lápis na mão, vou grifar de alguma forma. Eu normalmente leio online, então eu tenho o costume de grifar, seja nos aplicativos que eu uso, colocar em alguma outra pasta, algum arquivo de algum app de anotações. Mas tem livros que eu faço isso mais, outros menos. Então, ir vendo alguns livros que talvez sejam do seu interesse ou que você nem sabe. Por exemplo, tem livros aqui, né, que eu separei, que são de filosofia, mas é uma filosofia, por exemplo, como esse O Erro de Narciso, que é mais leve, assim, é de você pensar na vida. Não são livros necessariamente técnicos, são profundos, né, em algum sentido, mas não é necessário você ter alguma ideia do que o livro, o background ali daquela situação, ou, por exemplo, pensamentos de Pascal aqui, que são como se fossem pequenos pensamentos, tweets ali filosóficos que fazem você pensar. Você pode ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode ler um capítulo um dia e depois de anos voltar, que não vai fazer diferença, porque não é uma história sequencial e às vezes a gente nem sabe que a gente gosta desse tipo de leitura. Então é procurar livros um pouquinho diferentes do que talvez você faria, ou livros até que seriam mais agradáveis, não somente técnicos. Eu acho que para o método do empilhamento dar certo, você tem que tomar a leitura como algo que vai
te ajudar a descobrir novos mundos, a ter experiências, agradáveis e não só adquirir um conhecimento, assim. Então acho que esse é um desafio que a gente tem como pessoa, assim, de pensar nos livros como uma possibilidade de abrir mundos, então é procurar alguns livros diferentes do que ou você precisa para o seu trabalho, para a carreira que você escolheu, para sua escola, para sua faculdade, ou que você se agrada. Então, é juntar esses 2. Às vezes você recorre à leitura só com um meio de se agradar, também é procurar livros mais desafiadores. Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo é, então, classificar esses livros em ordem de dificuldade ou necessidade. Livros que você precisa, livros que, você gostaria de ler, ou livros que são mais fáceis para você. Então, por mais que você goste de ler, por exemplo, teologia, Cristianismo Básico do John Stott. É um livro tranquilo? É, mas às vezes você não pegaria ele normalmente, porque apesar de querer, é um livro mais desafiador do que uma biografia, ou às vezes um romance, né? Você quer ler um romance mais pesado, Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, você fala, nossa, eu quero isso, então não precisa ser um livro técnico para ser desafiador. Às vezes os Irmãos Karamazov vai ser um pouco desafiador para você, mas você deseja fazer aquilo. Então é você classificar esses livros por desejo, por interesse da sua parte, seja necessidade ou interesse, mas ter algumas listas em mente, pensando assim: tem esses livros de ficção que eu gostaria de ler, ou esses livros de teologia, esses livros técnicos, esses livros de história, esses livros para essa matéria tal, esses livros que eu quero para essa situação, e você classificar esses livros mais ou menos dessa forma. E, a partir de agora, é efetuar o método do empilhamento, que é você pegar um exemplo de cada uma dessas categorias e empilhar esses livros na sua lista de leitura atual. E o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, os livros que eu usei aqui nesse livro como exemplo, um livro de sistemática ali, um livro mais técnico, e você vai colocar na sua lista de livros técnicos. Você vai pegar um livro não tão técnico, mas que talvez você teria preguiça de ler, você quer ler, mas tem dificuldade de às vezes parar para pensar, como o Cristianismo Básico de John Stott, que você quer ler para a igreja, ou alguma coisa assim, e você vai colocar em outra categoria. Você vai pegar um livro de filosofia mais leve, algo para você pensar e tal, como O Erro de Narciso, em outra categoria, e vai pegar uma biografia aqui, como eu coloquei, do Eugene Peterson, numa outra categoria. Então, você fez aí uma lista, pelo menos, de 4 livros que eu dei exemplo, mas tente fazer uma lista de pelo menos 3 livros que você empilhe um no outro, que são livros que você vai pegar a cada momento que você quiser, a cada momento que você parar para ler alguma coisa, estudar. E você vai tentar fazer isso recorrentemente, seja diariamente ou seja nos dias que você costuma ler, costuma estudar, separar um tempo para isso. Por quê? E por que que esse método é tão relevante, faz tanta diferença se você não está pegando isso até então? O motivo é porque nem sempre, às vezes, a gente vai querer ir pro livro mais fácil ou mais agradável. Por incrível que pareça, às vezes a gente não vai para o livro mais agradável, a gente vai para o celular, a gente vai para uma série, para um filme, para o YouTube, e isso nos atrapalha na nossa leitura. Porque tem momentos que a gente não quer alguma coisa muito cansativa, porque estamos cansados ou você não está disposto e você pensa: não, tem esse livro aqui que é mais leve. E você começar a ler o livro mais leve, e muitas vezes te ajuda a você ler mais, mesmo os livros mais difíceis. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, quando você está disposto a ler, ao invés de você pegar o livro mais leve, você olha e fala: não, ó, na minha lista aqui tem esse livro que é mais desafiador, que eu tenho que ler, que eu tenho que fazer um fichamento. E eu vou começar por ele primeiro. E separando naquelas subdivisões, colocando algumas metas de leitura que você colocou, a princípio você fala: não, eu tenho que ler pelo menos um capítulo desse daqui mais técnico para que eu possa ir para o outro e por aí vai. Isso vai fazer
com que você leia mais e numa qualidade ainda melhor. Por quê? Porque os seus interesses vão te guiar de alguma forma. Você, quando tiver mais disposto, você vai estar nos livros mais difíceis. Quando não tiver tanto, você vai ler livros que não sejam tão desafiadores assim, mas que vão dar mais gosto ainda pela leitura. O problema que muita gente tem é colocar a leitura só com coisas desafiadoras demais, ou técnicas demais, ou aquele livro só que você nunca gosta de ler e você nunca lê outras coisas. Então, ao invés de ler, como hoje a gente tem várias possibilidades, seja pelo celular, seja pela TV, você nem lê nada. E isso faz você nem treinar a sua leitura, mesmo que seja com algo mais fácil, mais simples, que você não vai precisar anotar, você não está fazendo um fichamento. E isso é o que me ajudou a conseguir ler mais e conseguir desenvolver ainda mais a minha leitura. E a passar pelos livros mais difíceis e às vezes até ter gosto por livros mais difíceis, porque no momento que você consegue desenvolver, saber que tem a possibilidade ali, não, eu tô lendo esse, mas não é só esse livro. A leitura não fica fixada num desafio, num livro ruim, ou num livro que você não está se agradando muito, porque você fala: "Não, mas tem esses outros livros aqui que estão me agradando". E você pode ir trocando os livros mais leves, aqueles que você não tem necessidade de ler, às vezes você não gostou muito, você vai para outra categoria, outro tipo. "Ah, eu percebi que eu gosto de ficções assim, ou eu gosto de romance, ou eu gosto de uma filosofia mais leve, um C.S. Lewis". Eu, por exemplo, eu comecei a ler mais como forma agradável, assim, o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. É um livro que ele está falando sobre o cristianismo, mas usando, imagens, linguagem. É um livro que veio a partir de um programa de rádio, então você vê uma leitura de certa forma mais leve, tem coisas profundas nele que as pessoas pensam. Eu uso esse livro para pensar em exemplos mais profundos, né, em mensagens, em reflexões que eu faço, mas ele é um livro leve e você consegue ler porque ele tem subdivisões menores. Então, você colocar um livro desse em momentos que você precisaria estudar mais, mas você não tá tão afim, ao invés de você pegar seu celular, ao invés de você parar de estudar naquele momento, você vai no banheiro, dá uma pausa, volta, lê alguma coisa mais leve que te ajuda a estudar ainda mais. Isso vai fazer, sem você perceber, que você leia mais. E essa é a técnica do empilhamento que vai te ajudar. Além disso, eu uso esse método para também leitura bíblica, né. E como que a gente aplicaria esse método em relação à Bíblia? Mesma forma, então traçar um objetivo de leitura. Então você quer ler a Bíblia, durante um ano, você tem que ler a Bíblia tem 1189 capítulos, coloquei aqui na minha colinha, lendo 4 capítulos por dia, mais ou menos, é um pouquinho menos que isso, mas não dá para ler capítulos quebrados assim, até daria, mas não tem como fazer essa conta direito. Você lê a Bíblia em um ano. Então lendo 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Daí você fala: "Ah, mas eu não quero ler, eu quero deixar um dia como possibilidade de eu não ler esses 4 capítulos". Ah, então você aumenta mais, você faz as contas em relação ao seu desejo. E eu acho que é bom se desafiar assim, lendo a Bíblia. Se você é cristão, a Bíblia é algo muito importante que você leia sempre, é uma renovação da sua fé. Você cria lista de livros por categorias. Então, por exemplo, você coloca, ao invés de ter eh, cada livro da Bíblia em uma categoria, você junta livros e coloca como se fosse, na técnica do empilhamento, um livro só. O que que eu quero dizer com isso? O Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, é como se ele fossem um livro que você vai ler recorrente ali na sua leitura. Ah, o livro de Salmos, os evangelhos do Novo Testamento, ou as cartas de Paulo, ou outras maneiras de você, os livros históricos do Antigo Testamento, de você ir colocando e falar assim: "Ah, eu vou sempre ler um livro do Pentateuco, um livro histórico, um livro de sabedoria do Antigo Testamento, um evangelho ou Atos, ou alguma carta do Novo Testamento, algum capítulo de alguma carta do Novo Testamento". Dessa forma, eh você vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura bíblica que, dependendo da maneira como você lia a Bíblia antes, você não conseguiria. Por quê? Porque a leitura bíblica,
às vezes, sequencial, não sei se já aconteceu com você, acontece com muita gente. A pessoa começa a ler ali em Gênesis, acha meio estranho, mas ok, passa por aquilo. Não tem perigo de chegar em Levítico e a pessoa não tá se sentindo incomodada, tá se sentindo meio seca, a leitura bíblica ali não tá desenvolvendo, porque é comum, você pegar alguns trechos de Êxodo, de Números, genealogias, daí você fala: "Nossa, Deus, o que que você tá tentando falar aqui pra mim? O que que eu quero saber, né? Eu tô sentindo que a minha fé não tá sendo renovada por essa leitura". Então, eu acredito que esse método de você ler capítulos separados, assim, que você vai ler e você vai ler sequencial ali o livro de Levítico, por exemplo, só que um capítulo por dia. E sendo assim, você consegue ter uma noção do livro como um todo, mas sem perder o dinamismo que a gente precisa na nossa leitura diária, porque você sempre vai tá lendo algum livro, mais poético, outro mais histórico, um evangelho, e isso faz com que a nossa fé se renove. Tem um exemplo de um sistema de estudo bíblico que é conhecido como, Horner, do autor, de um professor, um teólogo, que ele desenvolveu esse método aqui a partir desse sistema que eu falei, meio que de empilhamento. E como que ele cria a lista dele, eu queria, compartilhar aqui com vocês, que é o método que eu uso mais ou menos, eu faço algumas mudanças aqui, mas esse é o método que ele usa. E lembrando aqui, tá, pessoal, mas ficar lendo a Bíblia assim, um capítulo picado e tal, você não vai ter noção do livro como um todo. Nada te impede de você ler um livro da Bíblia, é até bom que você faça isso, do início ao fim. Mas isso faz parte de um processo onde você está estudando mais aquele livro, você quer saber mais sobre aquele livro, quer acompanhar a partir de um comentário. O que eu estou falando aqui é de um método de estudo bíblico que vai acompanhar você todos os dias, independente de você estar estudando mais profundamente alguma coisa ou não, e que vai te ajudar a ter mais gosto pela leitura bíblica. Então, como que ele divide aqui as listas dele? No caso, são 10 capítulos por dia, então são 10 listas. É meio desafiador, mas eu gosto muito. É algo que hoje em dia eu, lendo 10 capítulos por dia, eu costumo tomar aí meia hora, 40 minutos, porque é algo que eu não costumo parar muito nos comentários. Às vezes leio numa Bíblia comentada para ver alguma coisinha, algum detalhe ou outro, mas é uma leitura mais dinâmica mesmo, sem ser muito superficial, mas sem ser muito profundo também. E se eu quiser, eu vou lá e volto nesses versículos, nesse capítulo que eu quis estudar mais, ou nesse livro bíblico. Então você pode pegar um desses livros bíblicos e falar: não, ó, eu vou ler alguns capítulos, ou fazer uma lista aqui menor de cinco capítulos por dia e vou me aprofundar num desses. Pode ser também, você consegue a partir disso desenvolver uma técnica própria, mas vou compartilhar aqui o sistema de estudo bíblico Horner. Então a primeira lista que ele faz é de Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda do Pentateuco ali que eu falei, de Gênesis até Deuteronômio. A terceira lista, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, vai ali as cartas de Paulo até Hebreus. Daí aqui a quarta lista também pega algumas cartas de Paulo, diferentes, mas também 1ª e 2ª Pedro, Tiago, João, Lucas, Judas, Apocalipse. A lista 5, Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. A lista 6, Salmos. A lista 7, Provérbios. A lista 8 são os livros mais históricos. A lista 9 dos profetas e a lista 10 de Atos dos Apóstolos. Então, a ideia é que você vai lendo e, a princípio, se você começar hoje esse sistema, você vai ler um capítulo, né, o primeiro capítulo de Mateus, primeiro de Gênesis, primeiro de Romanos, primeiro de 1ª Tessalonicenses, primeiro de Jó, primeiro de Salmos, primeiro de Provérbios, primeiro de Josué, primeiro de Isaías e primeiro de Atos. Só que, repare que o que vai acontecer com o tempo é que você não vai ler esses livros sempre na mesma sequência. Por quê? Porque uma lista tem mais capítulos do que outra. Por exemplo, a lista de Atos, lá de baixo aqui, ela não vai ter a mesma quantidade
de capítulos do que a lista 9. A lista 10 tem 28 capítulos, enquanto a lista 9, sei lá, tem talvez milhares aqui, eu não sei. Milhares não, mas centenas, né? E outras listas também. Então, quando você acabar uma lista e começar ela do zero de novo, ela vai estar relacionada com outros livros bíblicos, outros contextos, e isso vai ser também saudável. Por quê? Porque você vai aprender a relacionar a palavra de Deus como um todo, de uma forma que ela se desenvolva e crie em você conexões e você veja o drama das escrituras, né? Como a gente fala, o teu drama, aquilo que Deus faz, a maneira de Deus agir na história, o que ele está querendo mostrar para você, a missão dele no mundo, de uma forma mais completa. Então, existem críticas, né, a esse tipo de leitura bíblica, de pensar, mas a gente não está quebrando o texto e tal. Sim, mas são coisas que você vai desenvolvendo e você pode novamente pegar um livro ali como um todo, mas como é um capítulo atrás do outro e um dia atrás do outro, isso pelo menos para mim me ajudou muito a desenvolver uma leitura bíblica e não bíblica também, né, como eu falei dos outros livros aqui. E eu acredito que esse método do empilhamento pode ser útil para você. Eu vi que tem outras pessoas, esse método meio que caiu no meu colo, assim, sem perceber eu fui desenvolvendo isso também. E eu vi que outras pessoas também faziam assim. Eu vi um autor compartilhando isso. E o próprio sistema, né, do Horner também mostra que tem pessoas fazendo dessa forma. Porque assim a sua leitura nunca vai ficar sem graça. E você sempre tem uma via de escape. Cria meio que uma liberdade assim para você, que fazem a leitura se tornar mais agradável, ao invés de você procurar outra coisa, ao invés de você, ah, não, eu não tô afim de ler, não tô com esse ânimo agora. Não, mas pega então esse livro aqui que você colocou, que é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais tranquilo, e às vezes você vai criando o hábito sem nem perceber. Então, tanto de quantidade você vai ler melhor, quanto de qualidade, porque os seus interesses vão estar em conexão com a base da sua leitura. Eu espero que esse vídeo te ajude, que esse método possa te auxiliar nesse processo e comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida e segue o canal para mais dicas como essa, para desenvolvimento, reflexões e tudo sobre a vida cristã. Um abraço.